Então, a gente vai discutir sobre a metodologia de pesquisa a partir, né, de um material que eu vou apresentar, como eu já falei. É, é um material que vai dar continuidade ao que a gente já vinha discutindo naquela primeira videoaula, certo? Vou projetar aqui para facilitar o acompanhamento e depois eu mando esse material para vocês. Já está aparecendo aí para vocês? Tá sim, professor. Ok. Tá, professor. Tá. Qualquer coisa, vocês podem ligar o microfone, professor, quero perguntar, quero falar. Então, aqui não vai demorar muito. É uma conversa rápida, até porque essas aulas online elas, se fica muito demorada, começa a cansar a beleza da gente, né? E não é muita beleza não, para cansar. Então, vocês já sabem que a disciplina é metodologia de pesquisa científica, né? Aí o professor sou eu. Então, a disciplina de metodologia científica ela é importante para a vida acadêmica. Acadêmica quer dizer a vida do estudante, né? Porque a escola é uma academia, que a gente chama. Academia onde a gente exercita, né, o pensamento, onde a gente exercita o cérebro. Os conteúdos apresentados servirão de base para todo o curso e para a sua atuação profissional também. Portanto, é necessário que você dedique tempo para a leitura do material e realize as atividades de avaliação, de autoavaliação, certo? Acho que isso aqui eu já disse naquele outro, na videoaula, isso aqui já foi dito, né? Só retomando aqui algumas coisas agora. O que é metodologia científica? Bom, já dissemos que metodologia científica é a disciplina que estuda os caminhos do saber. Olha só que interessante. Os caminhos do saber. Então, é uma disciplina que vai estudar os caminhos para se construir o saber. Entenda, né? Metodologia científica. Método, eu expliquei para você naquele dia, método é o jeito de fazer, é o jeito de caminhar. Então, quando eu falo de metodologia de pesquisa, e não é qualquer pesquisa que serve para nós, é a pesquisa científica, a gente vai dizer que essa disciplina estuda os caminhos de construção de conhecimento, estuda os caminhos do saber. Entendendo que método representa caminho, método significa caminho, logia significa estudo, e ciência, né? Ciência é estudo, significa estudo e ciência, saber, esse conhecimento científico, certo? Então aí fica claro para nós o conceito da disciplina metodologia de pesquisa científica. Então, método é o jeito de fazer, né? É o jeito, é o caminho, e logia é o estudo do conhecimento, o estudo da ciência, o estudo do saber. Pois bem, os caminhos, ou seja, os métodos ensinados nesta disciplina, são procedimentos ou normas para a realização de trabalhos acadêmicos, a fim de dar ordenamento aos assuntos pesquisados. Por que a gente faz essa disciplina intercalada com o estágio? Ora, porque nós vamos ensinar vocês a fazer pesquisa e a fazer trabalhos acadêmicos, científicos, porque ao final do estágio todos vocês farão um relatório, né, um relatório científico com a partir do estágio que vocês vão realizar, com pesquisas bibliográficas, com trabalho de campo que vocês vão desenvolver no estágio e tal. Então, essa disciplina ela é conjugada com o estágio, porque vai permitir que vocês aprendam, né, a desenvolver, a elaborar um trabalho acadêmico, certo? Então, esse é assim, o principal objetivo. Falando ainda sobre o método, ele é um conjunto. O que é o método, professor? É um conjunto de procedimentos sistemáticos no qual os questionamentos são utilizados com critérios de caráter científico. Então, a gente está falando de metodologia de pesquisa e é método científico.
não é qualquer método. Questionamentos para descobrir as coisas de caráter científico, para termos fidedignidade dos dados. Então, não é qualquer conhecimento que é científico. Um conhecimento científico ele tem que ser exato, ele tem que ser objetivo, ou seja, ele tem que ser fiel, garantindo a fidedignidade das informações, ou seja, dos dados, envolvendo princípios e normas que vão orientar e possibilitar as condições da pessoa que está pesquisando na realização de seu trabalho, para que o resultado seja confiável e tenha maior possibilidade de ser generalizado para outros casos. Por exemplo, estamos vivendo agora num período de pandemia e está todo mundo aí atrás de produção de vacinas. Né? A vacina, para ela ser dita, para ela ser apresentada com uma certa eficácia, né? Ela precisa passar por um processo de pesquisa científica. Então, tem as normas, tem os princípios, tem os caminhos a ser seguido até dizer que isso é confiável. Ou seja, para ser um conhecimento científico, precisa ser confiável. Para ser confiável, é preciso que se desenvolva métodos, caminhos, testes, manipulação, pesquisas, né, e até o final para dizer isso sim é confiável. Os caminhos que nós percorremos foram esses, para poder dizer que esse conhecimento é científico ou não. Entende? Não é qualquer conhecimento que é considerado um conhecimento científico. Então, o conhecimento científico ele tem base. Ele precisa passar por um processo metodológico de investigação. Ok? Então, o ser humano ele evolui para a busca de respostas através de caminhos que pudessem ser comprovados, nos quais pudesse refletir sobre as experiências e transmitir aos outros. Então, ao longo da história, o ser humano vai buscando respostas, né, construindo caminhos para comprovar aquilo que ele quer dizer, para depois transmitir aos outros de forma confiável. Então, para transmitir aos outros, para generalizar uma informação, como informação científica, como um dado científico, é preciso que haja, né, esses caminhos. Então, a necessidade de saber o porquê dos acontecimentos foi o impulso para a evolução do homem e o surgimento da ciência. Então, a ciência surge como uma forma de produção de conhecimento a partir da curiosidade que o ser humano teve de querer saber das coisas. E ele foi aumentando essa curiosidade de tal forma que chegou no conhecimento científico, que é um conhecimento verdadeiro, apurado, né, objetivo. E aí o homem consegue produzir conhecimento científico, mas não é todo conhecimento que é científico. Eu falei para vocês na aula passada sobre 4 tipos de conhecimento. Né? O conhecimento empírico, nós vamos falar um pouquinho, ou senso comum, é a mesma coisa. Empírico vem de experiência, né? Ou senso comum. Senso comum é de todo mundo, é comum, todo mundo sabe. Então, o primeiro conhecimento, tipo de conhecimento que eu apresentei para vocês, foi o conhecimento empírico, né? E que é esse conhecimento que não tem valor na escola, na academia, sim, esse valor científico, né? O outro conhecimento que eu falei para vocês foi o conhecimento religioso, que é um conhecimento construído à base de Deus, à base da divindade, à base da teologia. Teologia é o estudo de Deus. Theo é Deus, em grego, né? É hebraico, grego do hebraico antigo, é theo, e logia é o estudo. Então, teologia é o estudo de Deus. É um conhecimento teológico, sobre as coisas que não se vê, sobre as coisas que não se pega. Logo, é um conhecimento que não pode ser dado como ciência, assim como o senso comum também não. O outro conhecimento que eu falei para vocês foi o conhecimento filosófico, que é um conhecimento mais no campo racional, né? Está mais na cabeça do ser humano, da reflexão e tal. Ele pode ser considerado científico? Não.
mas é do conhecimento filosófico que vai nascer o conhecimento científico. Logo, ciência e religião e filosofia têm essa relação muito próxima. Então, foram esses três, e depois eu falei do conhecimento científico, que é esse conhecimento que nos interessa, né? E é o que a gente vai tratar aqui, né? O que é a ciência? Ok, professor, e o que é ciência? Bom, a ciência ela demonstra que é capaz de fornecer respostas dignas de confiança, sujeitas a críticas, claro, né? Então aqui, olha só, aqui a capacidade da ciência, a ciência é capaz de produzir conhecimento e dado como confiança, né? É com fidelidade. É uma forma de entender, de compreender os fenômenos, as coisas, né, que ocorrem. Na verdade, a ciência ela é constituída pela observação sistemática dos fatos, né? Tem um sistema de observação, tem um sistema de pesquisa, por intermédio da análise e da experimentação. Extraímos resultados que passam a ser avaliados universalmente. Volto à questão da vacina, né? Que para ser considerado científico é preciso que se tenha análises, né, profundas, experimentação, né, para depois daí extrair um resultado que possa ser avaliado e considerado universalmente como verdadeiro, ou seja, como científico. Estão entendendo, meninos, meninas? Sim, professor. Ok, qualquer hora pode chamar. Agora que você já sabe o que é ciência, precisa entender também que o trabalho de cunho científico implica a produção do conhecimento, sendo este classificado como comum ou científico. Então, um trabalho científico, ele, para ser classificado como científico, ele precisa ter esse caráter científico, da cientificidade. E ele, para ser científico, ele vai partir do conhecimento comum. A gente sempre parte de um conhecimento que já existe, um conhecimento do senso comum, para produzir um conhecimento científico. Reparem, o índio, na Amazônia, descobre uma planta que serve para curar determinada doença. Ok. E ele já testou isso várias vezes e tal, e deu certo. Ele curou muita gente lá na tribo com essa planta. Mas isso não é um conhecimento científico, é um conhecimento do senso comum. Aí vai o cientista, sabendo que o índio testou, ou um outro sujeito de comunidades tradicionais, testou essa planta e deu certo. Aí o cientista vai lá, pega essa planta, traz para um laboratório, faz os experimentos, testa com todos os métodos científicos e diz: essa planta serve para curar tal doença. Agora sim é ciência, porque foi submetida a uma dinâmica, a métodos científicos. Ah, não! Mas quando o índio utilizava ela lá na tribo para curar as doenças, as enfermidades, não era ciência? Não. Não era ciência, mas fazia o mesmo efeito. Porém, o índio descobriu isso a partir dos seus conhecimentos que foram passados de geração em geração. Logo, é um conhecimento do senso comum, ou seja, um conhecimento Ei, comum. professor. Diga. Tipo, eu tenho uma dúvida. Tipo, o índio tava lá, aí ele conheceu a planta primeiro, chegou o cientista, fez o teste, aí o cientista ganhou o nome todinho só porque ele fez o teste. Exatamente. Infelizmente é assim. Aí a ciência ela é dura, porque ela vai partir do conhecimento comum e ela nega o conhecimento comum. Depois ela vai dizer que o conhecimento que serve é o científico, não é o comum. Mas ela sempre parte do comum.
Aí quem vai ganhar os créditos? O cara que fez as pesquisas científicas. Mas quem descobriu a planta foi o índio. Infelizmente, o conhecimento científico é o conhecimento aceito como válido e é assim que funciona, entendeu? O que tu acha disso? Tipo, eu entendi como é, mas só que eu acho que não deveria ser assim. Exatamente. Por isso que a filosofia vai fazer muitas críticas à ciência, porque a ciência nasce da filosofia e depois ela nega a filosofia. Depois a ciência nega o conhecimento do senso comum, mas essa é uma característica dela. Não é legal isso, mas é o que ela faz. Vamos ver um pouco mais, para a gente ficar com mais raiva. No conhecimento científico, o pensar deve ser sistemático, organizado, verificando hipóteses. O que são hipóteses? Quando a gente parte de uma ideia. Por exemplo, lá a planta do índio. Então, o conhecimento científico partiu de uma ideia, de uma hipótese, que ouviu falar que o índio estava aplicando aquela planta, né, que tal coisa funciona, então eu vou partir dessa hipótese aqui. O que é hipótese? Ou conjunto de hipótese? É uma ideia, né? É uma ideia que se tem sobre alguma coisa, mas ela ainda não foi testada do ponto de vista científico. Então, é uma hipótese, atribuindo o rigor na utilização de método científico. Então, parte da ideia, aplica os métodos científicos, aí sim, essa ideia, essa hipótese é afirmada ou negada. Então, pode ser isso também. A ciência pode pegar lá a planta do índio e descobrir, não, essa planta não tem o princípio ativo, ou seja, não serve para o que estão dizendo. Ok, descarta. Assim, essa planta serve sim, ela age na enfermidade tal, então aí essa hipótese ela é afirmada. Mas a ciência sempre parte das hipóteses. Dessa forma, o trabalho científico ele se configura na produção elaborada a partir de questões específicas de estudo. Ou seja, o conhecimento científico parte de questões específicas. Né? Vamos descobrir a vacina para para a Covid. Né? Aí os cientistas eles não vão partir do nada. Eles vão partir de algo que eles já têm. Por exemplo, tal vacina serve para tal doença. Essa doença se parece com o vírus, né? Com esse vírus da Covid. Então, vamos partir daqui. Aí eles começam a experimentar a partir do que já tem, a partir do que já existe, entendeu? Aí eles vão elaborar conhecimento científico já com questões específicas. Segundo o Galeano, é um teórico que estuda sobre o conhecimento, ele vai dizer que, ao analisar um fato, o conhecimento científico não apenas trata de explicá-lo, mas também busca descobrir suas relações com outros fatos e explicá-lo. Por isso que o conhecimento científico é tido assim como um conhecimento perfeito, né? Porque não é só analisar, mas é também fazer a relação desse conhecimento com outros, para saber se realmente serve ou não, para saber se realmente vale a pena ou não. E aí a gente tem, né, aqui a imagem, veja, ele tem aqui no saquinho dele, não é o saco, aquele tubo, né, onde eles fazem os experimentos. Então a gente tem aqui o senso comum, e aí ele cria fórmulas, né? E aí, a partir disso, ele vai construir o conhecimento científico, mas sempre partindo do conhecimento empírico, das experiências, do senso comum. Aí ele cria as fórmulas e pesquisa e tal, e depois diz, sim, isso é conhecimento científico. Ok, avançando um pouquinho mais, qual é a diferença entre a ciência e o senso comum, professor?
Ora, para entender melhor o senso comum e sabermos qual é a diferença do conhecimento científico, podemos nos apropriar da literatura que nos apresenta diversos autores. Veja, eu vou perguntar daqui a pouco no exercício, tem uma questão lá que eu vou querer que vocês me falem sobre isso. Preste atenção. Aí eu vou mandar o material para vocês também. Então, para entender melhor sobre o senso comum, é interessante fazer essa diferença do senso comum para o conhecimento científico. E para isso, existem muitos livros, a gente chama de literatura, com vários autores, que ajudam a gente a entender isso. Por exemplo, Galiano, Cervo, Iberville, Lakatos, Marconi, Fachin, um monte de gente que vai nos ajudar a entender essa diferença do conhecimento empírico, senso comum, para o conhecimento científico. Entre outros, que vão definir senso comum como. Então, vários autores vão definir senso comum como. Veja, estou sempre destacando aí para a gente entender. Como o senso comum é algo que vem da experiência do dia a dia, os conhecimentos que se desenvolvem a partir do cotidiano ou da necessidade do dia a dia. Vocês já ouviram falar que chá de boldo é bom para o estômago? Já deve ter ouvido falar isso. A ciência não afirma isso. Bom, por uma necessidade do dia a dia, alguém que estava com dor no estômago fez o chá de boldo, deu certo. Ó, que bacana. Aí disse para o outro, olha, toma chá de boldo que vai passar. Ok, deu certo. Tá. Mas a ciência ainda não se apropriou disso. Então, não é um conhecimento científico, é um conhecimento do senso comum, um conhecimento empírico, que vem das experiências do dia a dia. Entenderam? Então, é bem assim que funciona. O senso comum, enquanto conhecimento aprendido à luz das experiências, marco aqui também, que é importante, o senso comum, enquanto conhecimento aprendido à luz das experiências e observações imediatas do mundo circundante, vou destacar aqui, é uma forma de conhecimento que permanece no nível das crenças vividas, segundo uma interpretação previamente estabelecida e adotada por um grupo social. Como assim, professor? Sim, o conhecimento do senso comum, ele é um conhecimento com base em crenças, em valores, em superstições, em coisas do tipo. Aí isso vai sendo passado de geração em geração, que é adotado por um grupo social. Vocês já ouviram dizer assim, passar por debaixo de uma escada dá azar. Menino, não passa por baixo da escada. Ver um gato preto é sinal de que algo terrível vai acontecer. Quebrar um espelho, 7 anos de azar. Comer manga com leite, vai morrer. Enfim, essas coisas são conhecimentos, que permanecem no nível das crenças vividas, segundo interpretações e adotadas por determinados grupos sociais. Ora, aqui em casa eu como um monte de coisa que eu aprendi com os meus pais que dizem que faz mal. Não sinto nada. Eu já quebrei espelho, não senti nada. Mas alguém quebrou o espelho e ficou com aquilo, Eita, eu vou ter 7 anos de azar, porque meu pai disse que era assim, minha avó disse que era assim, então foi adotado em determinado grupo social. Então, o senso comum tem também essa característica, mas isso não é científico. Isso vai ter um valor dependendo do grupo social, da família e tal. Por exemplo, quem é da igreja tem algumas crenças. Quem não é da igreja ou é de outra igreja tem outras crenças. E aí vai construindo o seu conhecimento. E esse conhecimento a gente chama de senso comum. Ao contrário do conhecimento científico, o senso comum leva a pensar de forma assistemática. Como assim, professor?
Assistemática quer dizer que não é sistematizado. Esse A bem que é um A de negação. O conhecimento científico, ele é sistematizado. O conhecimento do senso comum não é sistematizado. Ninguém escreve, não precisa de sistematização. Aí a gente vai aprendendo no dia a dia com as pessoas mais velhas e tal. É um conhecimento sensitivo, subjetivo, sem atribuir o rigor e a utilização dos métodos científicos. Ou seja, o senso comum é ligado aí à questão da aparência, dos preconceitos, da ignorância, das pessoas que não estudam, vamos dizer assim. Ok? Estão entendendo, gente? Sim, professor. Tem algo a dizer? Vamos lá, Não, então. não. Vamos lá, então. A natureza do conhecimento. Existe pelo menos 4 níveis de conhecimento. Conhecimentos fundamentais. Né? 4 níveis de conhecimento que eu apresentei já para vocês naquela primeira aula. 4 níveis de conhecimentos fundamentais. O empírico, esse que eu estou falando, o empírico é o mesmo senso comum, empírico, né? É o mesmo senso comum que eu já falei para vocês. Depois a gente tem o conhecimento científico, que é esse que eu também estou fazendo sempre essa comparação aí entre o senso comum e o científico. E o filosófico, que eu também já falei para vocês um pouquinho, né? Deve ter o professor de filosofia, que deve ter trabalhado com vocês, e conhecimento filosófico é racional. E o teológico, que é o conhecimento que trata das coisas de Deus, né? Que trata das coisas de Deus. Então aqui a gente tem 4 conhecimentos, que são os conhecimentos mais conhecidos, 4 níveis. O nível que nos interessa aqui é o científico, porque a gente está tratando de metodologia de pesquisa científica. Cabe lembrar que na academia, na escola, né, na formação, você utilizará somente o conhecimento científico. Porém, é necessário conhecer a todos para entendê-los melhor e saber se posicionar na sociedade. Né? Então, um indivíduo que é pura ciência, ninguém é pura ciência, porque a gente pensa sobre a vida, sobre a morte, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, por que eu estou aqui, tal. Isso é filosofia. A gente pensa também sobre um Deus, eu creio nisso, quando eu morrer vou para o céu, Deus é que quis assim. Então, essa questão teológica. E o empirismo são as questões do dia a dia que a gente vai aprendendo com os outros. Então, mesmo valorizando o conhecimento científico, não dá para negar os outros conhecimentos. Mas o científico é o que é valorizado na academia, na escola. Aí aqui a gente tem, por exemplo, uma figurazinha bem interessante. Aqui eu tenho crenças, nessa parte azul, e aqui eu tenho verdade, nessa parte, né, alaranjada, vermelha. E aqui no centro eu tenho conhecimento. O que é que essa imagem quer nos dizer? Que crenças está ligada ao conhecimento empírico, o senso comum, e verdade ligado à ciência. Mas para se ter o conhecimento, é preciso que haja uma fusão. Percebe que essa esfera se misturou com essa e no meio constituiu uma outra cor. E bem no centro nós temos o conhecimento. Ou seja, para se ter um conhecimento verdadeiro, científico, carece de ter um conhecimento baseado no senso comum, nas experiências, ou seja, nas crenças. Entende? Ok. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos lá um pouquinho mais para frente, a gente ir terminando. Vamos falar um pouquinho sobre método e técnica de pesquisa. Podemos afirmar que não há ciência sem que haja o emprego sistemático dos métodos. Por isso, o nome da disciplina, metodologia de pesquisa. Então, para ter ciência, é preciso que se empregue os métodos científicos, os métodos de pesquisa. E são métodos rigorosos.
Imagine que quando a gente está fazendo pesquisa, é preciso, né, se apropriar de tudo isso. Por exemplo, eu agora estou fazendo a minha pesquisa do doutorado, né? Estou terminando o doutorado. Já fiz muita pesquisa na graduação, na especialização, e no mestrado e agora no doutorado. E eu trabalho com isso também na universidade. Sou professor na universidade, né? Estou afastado da universidade e agora estou na Favale, que é uma faculdade grande que tem aqui. Tá? Então, estou sempre envolvido com essa questão da pesquisa e fica evidente que a gente precisa, né, para produzir ciência, é preciso se apropriar dos métodos. O Oliveira, um autor que estuda sobre os conhecimentos, ele contribui afirmando que, ele vai dizer que método é um conjunto de regras ou critérios que serve de referência no processo de busca da explicação e da elaboração e das previsões em relação à questão ou problemas específicos. Ou seja, métodos são um conjunto de regras que serve para a gente estudar, para a gente explicar e elaborar previsões das coisas, né, de determinados problemas ou questões específicas. Então, o que é método, professor? É um conjunto de regras que vai dizer, para se pesquisar, gente, se utiliza essas regras. Para se pesquisar plantas, se utiliza essas regras. Para se pesquisar animais, essas regras. No caso de vocês, que possivelmente saindo do curso aqui, vão fazer zootecnia, vão fazer veterinária, vão fazer agronomia, né? Vão precisar entender quais são os métodos de pesquisa na área de plantação, de criação. Diferente do meu caso, eu pesquiso gente, né? A minha área de formação é a área humana. Aí são outros métodos, né? Mas todos são científicos. São vários os métodos científicos, porque método é um conjunto de regras, ok? Porém, antes de desenvolver o método, é preciso estabelecer os objetivos que se pretende atingir. Ou seja, antes de constituir qualquer método, você tem que ter em mente o que você quer conseguir, de forma clara, examinando de uma maneira ordenada as questões. Por que ocorre isso? Como ocorre isso? Onde ocorre isso? Quando ocorre isso? O que ocorre? Então, são questões que a gente precisa ter clara na nossa cabeça para construir os métodos, né, de pesquisa. Veja, na chargezinha a gente tem aqui: uma árvore deve ter boas raízes, disse o menininho. Aí ele diz: uma casa deve ter boa fundação. Aí aquele diz: e toda opinião deve ter um bom fundamento, né? Então ele questiona aqui a árvore, questiona a casa, a parede, mas ele conclui que toda opinião deve ter um bom fundamento. Então, a partir de agora, quando vocês estiverem falando do ponto de vista científico, não vão mais dizer: professor, eu acho. Não. Na ciência não tem achismo. Na ciência tem: professor, eu acredito. Professor, eu penso. Professor, eu defendo. E aí ter fundamentação para dizer aquilo que você vai dizer. Entendeu? Para a gente não dizer qualquer coisa. Mas na casa, no relacionamento, tal, nos lugares, a gente pode falar sem ser científico. Agora, por exemplo, eu venho ministrar uma aula aqui, eu venho dar uma palestra numa universidade, qualquer coisa do tipo, eu tenho que falar com propriedade, com fundamentos, sem dizer: olha, eu acho. Não tem achismo. Tem a sua opinião com fundamento. Eu defendo isso porque está escrito, porque já pesquisaram. E aí, né, ter fundamentos para sustentar o que você está dizendo. Você já pode entender que a ciência, ela é constituída de conhecimento racional, né? Ficou claro isso, metódico, tem métodos, e sistemático, capaz de
capaz de ser submetido à verificação, buscando através de métodos e técnicas diversas, ou seja, por passos nos quais se descobrem novas relações entre fenômenos que interessam a um determinado ramo científico ou aspectos ainda não revelados de um determinado fenômeno. Ou seja, para se produzir conhecimento científico, segundo Galiano, é preciso, né, a gente parte de uma hipótese, parte de uma questão e vai acrescentando aí, né, a verificação, sistematizando, organizando, observando, e aí vai trazer algo novo, vai trazer uma informação a mais para aquela questão. Ah, professor, mas isso daí já foi estudado por fulano, beltrano, não sei o quê. Ok, vou partir do que já tem na teoria, né, do que já foi produzido, e a partir daí eu vou descobrir outras coisas que não foram descobertas. Para a gente ir fechando, a diferença entre métodos e técnicas. O Galiano, esse autor que nós estamos falando, ele cita um exemplo, né, o de estar calçado com meia e sapatos, que deixa ainda mais clara a explicação. Se não seguir a ordem correta das ações, primeiro você calçará o sapato, depois verificará que só é possível pôr a meia, né, já calçado com o sapato. Assim terá de calçá-lo, para então colocar a meia e novamente calçar. Ou seja, tem que ter os passos. Tem que ter. Primeiro calça a meia, depois calça o sapato, né? Senão é preciso voltar tudo para o começo e fazer de novo. Ou seja, para calçar o sapato com a meia e tal, tem as técnicas. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, né? Então tem os momentos certos de cada coisa. Diferença entre métodos. A técnica, aqui para a técnica de pesquisa vai tratar dos procedimentos práticos que deve ser adotado para realizar um trabalho científico, né? Então já viu que os métodos é o conjunto de regra que vai dizer isso pode, isso não pode, o caminho é esse, e a técnica são os procedimentos que você vai utilizar para desenvolver determinado trabalho. Qualquer que seja o método aplicado, é o que descreve o Miranda Neto. Ele diz: a técnica serve para registrar e quantificar os dados observados, ordená-los e classificá-los. Isso aqui é bastante importante, a gente vai retomar depois, daqui 2 ou 3 aulas, quando vocês serão orientados a fazer uma pesquisa bibliográfica e depois uma pesquisa de campo. Simplesinha, só para vocês irem entendendo, né? Então, aqui mais informações, se quiser. Aqui só para a gente fechar, só um pouquinho sobre a leitura. Para se fazer qualquer trabalho de pesquisa é necessário ler, né? Requer muita leitura para coletar os dados, para coletar as informações. A leitura é um instrumento, né, que a gente vai construindo as bases para fundamentar aquilo que a gente vai dizer. Qualquer pesquisa requer leitura de documentação, né? Leitura de livros, leituras de artigos, enfim. E aí é preciso reservar tempo para a leitura, pois o ato de ler constitui-se numa atitude fundamental para a formação, né? De maneira que, quando optamos por um curso superior, quando vocês estiverem, e o nosso aqui é diferente, né, do ensino médio, é muito aprofundado, não podemos fugir do compromisso de ler, né? De ser leitores assíduos. Por isso, na próxima aula, eu já vou apresentar para vocês um livro bem pequenininho que vocês irão ler, né? Vamos dar aí um tempo, um mês e meio, para vocês fazerem a leitura de um livro, né? E depois vamos trabalhar com ele. Não vou dizer agora, a gente está começando e tal, mas teremos isso. Então aqui está falando ainda dessa importância da leitura.
Vamos avançar um pouquinho, que eu acredito que isso é tranquilo para vocês. Agora só tem 3 coisinhas mais que eu quero dizer para vocês. É preciso, antes de fazer qualquer fundamentação, levar em consideração 3 coisas importantes. A atenção, é preciso ter a atenção, é preciso ter memória e é preciso ter associação das ideias. Como assim, professor? Para qualquer pesquisa, para qualquer leitura, é importante que se tenha atenção. O que é atenção, professor? Eu estou percebendo que vocês estão bastante atentos, ou porque não querem falar ainda. Mas atenção é a capacidade de concentração em um só objeto. Eu quero estudar isso. Sabendo que a sua atenção não pode se manter fixa por um longo período, para que não se perca sua eficácia. Ou seja, você fixa num objeto, quer estudar isso, mas depois começa a ir para outros caminhos. É preciso um período de descanso após um período longo de atenção. Para haver realmente atenção, é ideal criar o máximo de interesse pelo assunto estudado. Por isso que, quando vocês forem estagiar, a partir de junho, julho, a gente já vai dar as orientações, você já tem que ir pensando qual é a área que você quer estagiar. É preciso ter interesse pelo assunto, porque não é só ir lá fazer as práticas e pronto. Você vai estudar, você vai construir um texto, um relatório sobre o estágio. E esse relatório tem o que a gente está chamando de fundamentação científica. Então, é preciso ter interesse pelo assunto. E para ter interesse pelo assunto, é preciso estar atento, para os assuntos que são trabalhados, para as leituras que são feitas e tal. A outra forma aqui para a gente, outro elemento, é exatamente a memória. O que é a memória, professor? A memória é reter ou compreender o que é mais significativo de um conteúdo, ao contrário de ter decorado, viu? O que apenas permite repetição. Então, decoração permite apenas repetição das coisas, mas a memorizar, não. Aí, às vezes, você lê um livro e diz assim, professor, eu li o livro todinho, ou eu li o texto, não lembro de nada, Não lembro de nada, não decorei, mas não é para decorar, é para memorizar. Ah, mas se me pede para falar, eu vou ter dificuldade para falar do que li e tal. Isso não quer dizer que você não memorizou. A memória do conhecimento, da informação, ela vai aparecer quando você tiver necessidade de falar. Terminou de ler um livro, fala bem do livro. Eita, não sei, professor. Agora, lá numa outra aula, passou-se alguns dias, a gente está discutindo uma outra questão, aí do nada vem aquela informação, aquela coisa, aquele conhecimento que você adquiriu numa leitura que fez anterior. Aquilo está na tua memória, entendeu? E vai aparecendo. Então, a memorização é possível a partir da observação dos seguintes pontos: repetição, atenção, emoção, interesse e relacionamento dos fatos com outros conteúdos que já foram obtidos na memória. Então, a memória da gente, ela vai se conectar com as coisas que a gente vai repetindo, vai fazendo várias vezes, com a atenção que a gente vai tendo, até com as emoções, com as coisas que a gente já tem acumulado na cabeça. Veja, parece loucura, mas é isso. Eu estudo exatamente o processo de formação da consciência do ser humano, do ser humano do campo. Então, os alunos da universidade perguntam, professor, quanto eu posso aprender? Você pode aprender de forma infinita. A sua cabeça, ela nunca vai encher. É diferente de uma memória, de um computador, de um HD, que chega um momento que estourou, os gigas que tinha lá. 1 tera não vai encher. O ser humano não. Quanto mais informação ele tiver, mais cabe coisa na sua cabeça. Só que ele não precisa lembrar de tudo na mesma hora. Até porque senão a gente ia ficar doido.
ia pirar. Cada conhecimento fica guardado e quando ele é acionado, ele vem à tona. E aí você fala daquilo com propriedade, porque está guardado. Não precisa você estar lembrando o tempo inteiro. Lembrança é diferente de memória. Memória está guardada. Lembrança é aquilo que está mais recente. Entendeu? Então, é possível você guardar muitas informações. A cabeça não enche. Pelo contrário, quanto mais estuda, quanto mais adquire conhecimento, mais espaço sobra, porque a gente vai descobrindo que quanto mais sabe, mais precisa saber, né? Eu, por exemplo, no doutorado, e aí a minha família, os meus amigos, moça, esse negócio, tu não está cansado não de estudar, disso aqui. Não, se eu parar, aí é que eu fico, né, pirado mesmo. Então, esses conhecimentos, eles vão se relacionando com... Por último, associação de ideias. O que é isso, professor? É a capacidade que possibilita ao indivíduo relacionar e evocar fatos e ideias. Aquilo que eu estava falando, relacionar uma ideia a outra. Sempre que a gente aprende uma coisa nova, a gente consegue relacionar ela, associar ela com outra coisa que a gente sabe. Por isso, quanto mais coisa a gente sabe, mais é fácil saber das outras. Quanto mais eu sei, quanto mais eu exercito as minhas ideias, é mais fácil absorver outras ideias. Porque quando a ideia nova chega, vai se encaixar direitinho com aquela outra ideia que eu já tinha sobre essa mesma questão. É fácil observar quantos assuntos vêm à tona, por fatos e ideias relacionados com experiências anteriores dos interlocutores na troca de palavras em uma conversa. Para melhor aprendizagem, podemos usar dessa técnica para associar os conteúdos. Então, a associação de ideias é uma técnica, memória e atenção são técnicas para que a gente possa organizar o conhecimento a partir, né, das ideias que forem sendo absorvidas por nós.